Boa noite, 13 de dezembro de 2018. Hoje é o dia do forró, para quem não sabe. Dia Nacional do Forró. Nós vamos continuar o tema passado, que era a meditação e, e arte de relacionar-se, relacionamento interpessoal. Então a gente parou naquela parte lá do conte até 10. Então quando você estiver tenso, uma das tags que se usa é o conte até 10. Tome um copo d'água, conte até 10. Lançada por vários artistas e lutadores de MMA. Ali o Aranha. Contar até 10 pode segurar o impulso, mas respirar de forma consciente, então respirar profundamente, calmamente, que aí tu vai ativar o sistema nervoso parasimpático ao contrário do simpático. O simpático acelera, o parasimpático relaxa. O simpático pode levar a uma parada cardíaca e até a morte, e o parasimpático relaxa. O máximo pode acontecer é a pessoa desmaiar. Em um momento de estresse, nossa respiração fica curta e rápida, que nem aquela respiração de cachorrinho, uma mulher quando está para ganhar também. E em breve momento, de forma involuntária, pode liberar aquelas janelas matadoras ou killer que o psicólogo fala. O que acontece nesse momento foi ativar o sistema nervoso simpático e adrenalina, ativação. Aquele estresse, luta ou fuga, ou tu luta ou tu fuga. Como aquele episódio lá na igreja lá. Uns fugiram, outros na hora tu decide ou lutar ou fugir. Ali mostra a respiração, o diafragma, então ele vai fazer a inspiração encher ou a expiração esvaziar. É o que dá cãibra, é o que dá o entre o tórax e o abdômen, quando a pessoa começa a... Não, como é que diz quando a pessoa tem aquele ih, 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 soluço. O soluço é a cãibra do diafragma. Inconscientemente a gente desativa o sistema simpático e ativa o parasimpático, aí faz o relaxamento. O parasimpático relaxa a musculatura, relaxa a respiração. Para lembrar respirar, temos que estar treinando essa respiração. É o que faz o Prana Yoga, é uma das técnicas da yoga bem antiga, lá da Índia, que treina respirar. Para oxigenar melhor os tecidos, o cérebro. Então ali mostra o que é a inspiração quando enche e a expiração quando solta. Se faz uma analogia com a inspiração e a expiração a nível cósmico, né? O afastamento e a contração. Ele se expande, tem aquela respiração que é mais torácica, o outro tem a respiração mais abdominal. Se tu analisar o nenê, ele tem mais abdominal. O abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Aí tu incha e solta. Não é o contrário ali. Aumenta porque sobe para cima, tá certo. E depois diminui. O diafragma sobe. E aquelas pessoas têm a sensação de estar sufocado, falta de ar, histerismo, conversão, somatização, por ansiedade, a pessoa tem nó na garganta. Tem a ver também energeticamente com a questão do ectoplasma. Pode ser um acúmulo de ectoplasma, que forma até aqueles mioma, lipoma, aqueles tumores dentro da barriga. Ou embaixo da pele. E formação de gases também. Se bem que gases também depende do que tu come e o engolir o ar. Né? Precisamos treinar a respiração, melhora no sono, controle da pressão alta, da ansiedade, do pânico e controlando aquelas janelas killer matadoras. Então deite, relaxe profundamente, respire, inspire pelo nariz, solte pela boca e tem várias técnicas. Respiração diafragmática. Aí tu aumenta e solta. Respiramos e empurramos o abdômen para fora. Ao expirarmos, encolhemos a barriga. Tá, ali está fazendo respiração abdominal. Geralmente a gente faz a torácica. Se observar o ansioso é muito no tórax, então é uma maneira de desviar para o abdômen.
Quando estiver mais alta a caixa torácica, uma respiração diafragmática. Estamos alterando também o estado emocional correspondente. Ô Flávio, uma pergunta. De vez em quando acontece comigo. Às vezes, quando eu forço aqui a parte do tórax, dá um estralinho, parece, só que depois parece que o corpo tem vontade de fazer aquilo de novo. Eu fico querendo fazer várias vezes. Parece que vicia naquilo. Eu só paro de fazer isso, de contrair e depois voltar ao normal, se eu foco em outra coisa, porque senão eu fico ali o tempo todo querendo fazer isso assim. E por que isso acontece? Parece um tique, pelo que tu fala. O quê? Um tique, Um tique? uma coisa involuntária. Tu não quer e acaba fazendo. Uhum. Tem que descobrir a causa daí, né? Então ali aprendendo a fazer que nem o nenê, mais a abdominal. E é difícil, porque geralmente a gente faz mais a torácica. Isso aí já foi. Importância do relacionamento interpessoal. Então, relacionamento entre as pessoas. Maneira como você relaciona com as pessoas à sua volta. A forma como você reage às pessoas e interage com elas, emoções, ações e atitudes. Familiar, escolar, trabalho, comunidade. Com o mundo exterior, interpessoal. Contrário do intrapessoal, que é contigo mesmo. Isso aí está envolvido no quociente emocional. E social também. Uma pessoa feliz no seu interior encontra outra pessoa feliz no seu interior, eles compartilham a felicidade, sem medo de perder a felicidade. Roberto de Lorenzi. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas procuram felicidade no parceiro, na parceira. Não, a felicidade tem que vir de fora. Se tu está bem contigo mesmo, tu vai encontrar alguém que esteja bem consigo, com ela mesma também. A felicidade não está em pessoa, não está no gatinho, nem no cachorrinho, nem no carro importado, nem na casa, nem na casa na praia. Tudo isso são desejos. O desejo é insaciável. Tu vai querer sempre mais e mais e mais, e vai ser sempre insaciável. Existem 3 tipos de comunicação. A agressiva, fala o que pensa e dane-se o que o outro pensa. Estilo futuro vice-presidente. A passiva foge de qualquer confronto, dificilmente a pessoa expressa sua opinião, é aquele que foge ou fica em cima do muro. E a assertiva, fala o que pensa respeitando as diferenças. O ideal é a assertiva, é a terceira. Então o passivo é aquele coitadinho, o assertivo é o que está correto, positivo, e o agressivo é o que parte para... o grosso, o psicopata, o agressivo, antigamente chamado fleumático. Fleumático ou irascível, não lembro agora. Os dois, né? Irascível, principalmente. As pessoas de perfil, esse aqui é a comunicação agressiva. Impõe suas vontades sem se suportar com os outros. É aquelas que falam, né? Fala e depois pensa. O outro pensa, o assertivo pensa antes de falar. O que importa para elas é conseguir o que querem. Acredito que estão sempre certas e vão usar todas as formas para mostrar isso. É aquele que acha que tem um rei na barriga, popularmente. Como não tem muito tato para falar com os outros, muitas vezes até mesmo sem perceber, ridiculariza, magoa ou maltrata os outros. E muitas vezes sem se perceber. Oi? Lembrando da aula anterior, eles usam o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva. Depois tem um cérebro mamífero e o cérebro hominal, propriamente. Consequências, então, comportamento agressivo tem origem de pessoas descontroladas. Buscam se impor pela ameaça, medo, mostrando falsa impressão de segurança inicial. Então, psicopatas, gangues, esse pessoal que está na droga, ou no álcool. Perda de oportunidade, autoimagem negativa, dano aos outros, culpa, frustração, perda de credibilidade, raiva, depressão, solidão. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só diminui quem está ao seu redor. E pode ter um complexo de inferioridade por trás. Né? Gilberto Madeira, quem mais?
o passivo. Na comunicação passiva, as pessoas fazem tudo para evitar qualquer confronto. É o que fica em cima do muro mesmo. Não dão a sua opinião. Hã? O que come mosca? Isso, eles geralmente chamam esse tipo de pessoa que fica sempre calada do boca aberta, porque eles dizem que nunca tem boca pra nada. É, verdade. Não dão sua opinião, em função disso, normalmente são facilmente influenciáveis e querem ser aprovados socialmente por todos. Sua postura costuma ser sempre defensiva, sem contato direto. É o coitadinho, né? No dia a dia, costuma aceitar as falas, pedidos dos outros, não expõe seus desejos e vontades. E quando fica chateado, irritado ou bravos, também não consegue colocar para fora tais sentimentos. É aquele do desenho? Sim, bem. Qual é que era ele? Da Feminina Buscapé? É, né? No amarelo ali, eu não sei o que estava escrito. Nada dá certo para mim, é o coitadinho. O que você preferir está bom para mim. Consequências. Comunicação passiva. Perde a oportunidade. Ninguém nem sabia que ela estava em busca de uma. Autoestima, autoimagem negativa. Danos a si mesmo. Vive engolindo sapo, tristeza, depressão e solidão. Dessa maneira, a pessoa vai engolindo muita coisa e com isso vai ficando triste, decepcionada, esperando sempre diferentes atitudes dos outros. Mas ela não toma iniciativa nenhuma. Ao contrário do assertivo. O Maria vai com as outras, né? O que os outros fazem, elas... tá bom. O assertivo, então, expressa o que quer, o que deseja ou precisa, aborda o ponto central da questão, sempre levando em consideração a opinião dos outros. Assertivo não tem relação com acertar, mas sim com afirmar. Seria o tipo de comunicação mais adequado. Habilidade social, comunicação com o outro. Escutamos e tem a empatia também, né? Se colocar no lugar dos outros. Consequências. Facilita a resolução de problemas interpessoais, continuará tendo, afinal, as pessoas são diferentes. A resolverá de uma forma bem mais eficaz. Autoestima elevada, senso de autoeficácia, tranquilidade, serenismo, segurança, conexão e crescimento. Em verde ali não vai dar para ler também. É aquele que diz, né? Eu vou fazer, eu posso, eu quero, e não será que. O outro era o será que, esse não, esse diz eu vou. Eu vou chegar lá. Desenvolvendo as habilidades de relacionamento. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Coloque-se no lugar do outro em todos os sentidos. Empatia, saber colocar-se no lugar dos outros. Isso tem um pouco também da intuição, de observação. Habilidade de ouvir, ansiedade e insegurança. Quem está certo? Cada um vê um lado da coisa, né? Tem aquele jogo, aquele desenho dos Esker, dos peixinhos, dos pássaros, é muito legal também. Aquelas escadas que vão para tudo quanto é lado. Aquele do 69, um vê o 6, outro vê o 9. Aquele outro da jovem e da bruxa, a mesma figura tem duas visões. E aquele também do velho e da velha e um copo ao mesmo tempo também. O verdadeiro problema da comunicação, não escutamos para compreender e sim para responder. Tá, um vê 3, outro vê 4. Por que o outro vê 4? E tem aquele da escada, tu não sabe se ela sobe ou se ela desce. Esse estudo é muito interessante. O Masaru Emoto, já falecido, ele fez experiências com água, congelou e depois olhava no microscópio eletrônico e a formação dos cristais. Cristais onde tinha ambiente de ódio, de amor, um rock pesado, um funk, e do outro lado uma sinfonia de Schubert, por exemplo, Beethoven, um Mozart, e a diferença. E quando são palavras de agradecimento, de amor, de gratitude, e palavras de eu te odeio. E conforme isso, a água, os cristais se organizavam belíssimamente ou de forma bem caótica. E o questionamento é se a água se comporta assim, então o que tu pensa, por isso que Jesus dizia, vigiar e orar, porque o que tu pensa certamente vai se manifestar. Existe as formas de pensamento
Tem um livro do Leadbeater, Charles Leadbeater, que mostra, para quem tem evidência, como é que são as formas de pensamento. Quando tu junta pensamento e emoção, no astral elas tomam forma. Que é o plano logo depois do físico e do etérico tem o astral. E o mental, os pensamentos. Então elas tomam forma. Então se tu pegar, por exemplo, a raiva, é como se fosse petardos, flechas, geralmente tom vermelho. Então vai depender do tipo de pensamento que tu está emitindo. Vai ter uma coloração ou mais escura ou mais clara. Então tem que saber falar. O que tu está pensando e o que fala, e como falar também. Ali ódio, amor e água suja e água limpa também. Pensamento positivo à direita e pensamento negativo à esquerda. Tem uma figura que mostra, inclusive a figura como se fosse uma pessoa. E isso é usado na feitiçaria, por exemplo, quando se faz um trabalho contra uma pessoa através da imantação, da magnetização. Oi? Magia negra. Ali não sei o que é. Mas tem experiências com crescimento de plantas e plantas, a pessoa fazendo oração, elas cresciam mais e amaldiçoando, elas chegavam até a morrer. Experiências bem interessantes. O famoso olho gordo. Tem pessoas que conseguem até matar passarinho só com olhar. Ah, que bichinho lindo, outro dia ele está morto. Saber valorizar. Somos todos geniais. Se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Reconhecer e valorizar o que cada um tem de melhor. Falar nisso, segunda-feira tu assistiu o filme lá do Até porque Teoria de Tudo? Stephen Hawking? Não assisti o filme, mas eu já... Não na segunda-feira, mas já tinha assistido antes. É bom filme. Até porque aqui o próprio Einstein, ele... Em matérias que não eram de exatas, ele tinha dificuldade. Ele demorou até para falar, né? Sim. O Einstein, ele tinha muita dificuldade nas matérias de humanas, por exemplo. Né? Então, ele não deixou de ser inteligente por causa disso. Porque embora ele não seja muito bom com as humanas, mas ele compensou, Asperger, né? ele compensou sendo bem com as exatas, né? É um tipo de autismo especial que a pessoa pode ter genialidade, mas uma dificuldade no relacionamento. Como Newton e como outros, né? Também era Asperger. Geralmente, a maioria dos gênios tem um pouquinho. O que as crianças têm a nos ensinar? Eu vejo mais talento. Então, talento com crianças tem muita coisa. E faz pensar até na questão da reencarnação. Para quem não acredita, comece a ver os vídeos que estão no YouTube de crianças com pouca idade, tocando piano, tocando flauta, tocando... Tem um, inclusive, que o próprio jurado foi lá fora. Ele diz, mas essa aí a Maria Callas fala, a voz era igual. E ao outro, um moreninho cantando, parecia Whitney Houston, a voz parecida. Maria Callas foi uma das maiores cantoras. Por sinal, tem que assistir o filme do Freddie Mercury, o Rhapsody in Blue. Diz que é muito bom. Conta a história do Freddie Mercury. O julgamento é a maior crueldade que pode fazer a si mesmo e aos outros. Então, não julgar. Isso aí Buda falava, Jesus falava, Gandhi falava, todos os grandes mestres falavam. Os avatares. Os avatares são seres que descem do plano espiritual para a Terra. Para nos impulsionar, dar um empurrão para ver se a gente toma tenência. Julgar-se ou autocrítica não permite reconhecer a grandeza que você é. Também não pode ser autocrítico demais. Né? Chega-se a olhar os seus defeitos com lente de aumento, depreciando suas qualidades. O julgamento não permite reconhecer a grandeza de outras pessoas e rotulamos as pessoas como se fossem objetos. Infelizmente, a gente tende a isso. Né? Autovalorização, autoestima. Celebrar, comemorar nossos pequenos triunfos como forma de autovalorização. Se não reconhecemos o que temos, o que fazemos, as pessoas também não reconhecerão. Mesmo que reconheçam, não acreditamos. Sem autorrelacionamento, também não há o reconhecimento do outro. Atitudes fortalecem a autoestima. Aprender a falar não. Isso vale para os pais, principalmente. Impor limites às pessoas. Valorizar suas qualidades. Então, em vez de só falar mal do seu marido, começa a ver o que ele tem de bom, ou a esposa. Né?
Evitar relacionamentos destrutivos. Tem mulheres que querem que o cara pare de beber de qualquer jeito, ou usar droga. Se ele não quiser, não adianta. Ter pensamento positivo. Criar projetos para o futuro. Ter um hobby. O que você gosta de fazer nas horas vagas. Cultivar amizades. Fazer planos e sonhar. Cuidar de si mesmo. Não deixar que as críticas alheias lhe derrubem. Aprender com os erros. Tem aquele filme lá do Will Smith e o filho, que ele diz para o guri, não importa quantas pessoas falem, não vai atrás dos teus sonhos. É muito bonito aquele filme. E é interessante que a história do Will Smith, na juventude, ele teve alguns problemas, né? E hoje ele dá palestras, é um cara bem resolvido. Teve algumas dificuldades lá no passado. Respeite os outros não fazendo com eles o que não quero que faça com vocês. Isso aí os mestres antigos já diziam, né? Os 3 filtros de Sócrates. Então, se a pessoa vier com uma história, ela está certa. É uma coisa útil, é verdadeira. Se não for, descarta. Tem uma coisa que eu sigo muito, que é que o Paulo de Tarso dizia: estude tudo e retenha o que é bom. Estude tudo, mas não quer dizer que tu vai aceitar tudo. O que fechar com o teu pensamento, tu pega para ti. Enfrentar, fugir e aceitar. Estratégia para resolver conflitos. A melhor estratégia é aquela que você se sente mais confortável, se deve ser feita exclusivamente por você. É como a sua vida, ninguém vai fazer, você tem que trilhar seu próprio caminho. Pode ser orientado, mas ninguém vai caminhar por você. Não é o que seu amigo, seu pai, etc. faria. Esqueça os julgamentos dos outros e os auto-julgamentos. Apenas sinta o que é melhor para aquele momento. Viva cada dia que tem seus próprios problemas. Mas tenha planos, não fique só no... Tem que fazer uma poupança, tem que planejar para o futuro também. Mas não ficar preso nem ao futuro e nem ao passado. Passado é aprendizado, ou depressão se tu ficar preso, e futuro é antecipação, ansiedade. São escolhas, depende das escolhas do hoje. Enfrentar para mudar. Enfrentar é diferente de confrontar. Confronto é bater de frente, né? Enfrentar significa estar de frente ao conflito e colocar um ponto final, e é feito através do diálogo, da conversa. Estratégia, primeiro escutar. Quando escutamos, adquirimos o direito de falar. Escute e depois dê sua opinião. Fugir como reação estratégica da resolução significa sair da cena do conflito, consciente de que é melhor para aquele momento. É muito fácil fugir, né? Mas não vai resolver. Tem muita gente que se droga na droga, no álcool, mas também não adianta. Ou no diazepam, no Rivotril. Os problemas continuam ali. Aceitar. Para aceitar algo plenamente, é necessário colocar numa balança os prós e os contras, as coisas boas e as ruins de uma situação, e avaliar qual pesa mais, qual lado que está pesando mais. Então, relembrando aquela parte lá, corpo, alma e espírito, sentar-se relaxadamente, não necessariamente a posição do lótus que mostra ali, mas se tu deitar, tu vai acabar dormindo, então seria uma poltrona, um lugar que tu fique confortável, porque a meditação é um estado de calma, mas de alerta ao mesmo tempo. Desde 1970, a expectativa de vida em todo o mundo aumentou drasticamente. Hoje está em torno de 83 anos. Em 1900 era 60 anos. A má notícia é que quando as pessoas se aproximam dos seus 20 anos finais da vida, o céu parece murchar, seu volume e o peso começam a diminuir. Isso é relativo. Descobertas recentes dizem que quanto mais tu trabalha, o cérebro é que nem o músculo. Aí o exercício mental é que nem o exercício muscular. Ele vai se plasticidade cerebral vai se adaptando e não necessariamente vai atrofiar. Vai atrofiar se tu não usar. Se tu não lê nenhum livro, se tu não faz uma palavra cruzada, algum jogo, alguma coisa criativa que usa a criatividade, mesmo um jogo ali como o Halion gosta, que faça a mente ficar ativa, mas não no foco só também, né? Tem que ser várias coisas para ela poder... estratégias. Né? Tipo aquele antigo, da antiguidade, o War, né? O banco imobiliário, que eu recomendaria, detetive. Banco imobiliário. Um outro que eu recomendaria é xadrez. Xadrez é excelente. Xadrez, o jogo que eu mais joguei desde mais Foi inventado novo. pelos árabes há mais de 2000 anos. Já.
Eu tinha uma época eu tive um tabuleiro que ele durou muito tempo, só que era de madeira, né? Então, com o passar do tempo, os cupins acabaram. Eu tenho um lá em casa, ruindo. só não tem muita Mas parceria. eu pretendo comprar um outro de madeira também, porque eu gosto mais dele do de madeira do que aqueles de plástico, né? Uhum. Então, mas xadrez é muito bom. E quando a gente aprende, nunca mais se esquece. Eu lembro certinho como jogar. Desde quando eu aprendi, nunca mais É um nunca jogo muito mais bom. me É um jogo de esqueço estratégia, né? Aham. Na verdade, é um jogo que simulava uma batalha, né? Na Isso. verdade, né? Então, Batalha naval também é interessante. Batalha Naval eu gostava também. O jogo do xadrez, ele simulava o general controlando o exército, movimentando o exército para guerra. O jogo também, o general, tem o general e o marechal, e tem um pontinho que é com dados. São 5 dados e um copo para treinar a matemática. A má notícia é quando as pessoas... Tá aí, já foi falado. Conforme isso ocorre... Um outro jogo que eu recomendaria, que é interessante. Ludo? Caça-palavras é interessante, Isso. porque ela testa a tua capacidade de achar coisas Procurar. no meio de outras, né? Tu acha palavras específicas no meio de várias palavras, então exige atenção e concentração para te poder achar. Sudoku, Também. jogo japonês de lógica, que é um jogo de estratégia também. O Rebus também, que tu vai preenchendo e vai formando as Sim. O jogo do Sudoku ele é interessante pelo seguinte, muitas vezes tu tem que estar 5 passos à frente do que tu vai fazer. Se tu vai botar um número num quadradinho, lá no final pode ser que nada feche por causa daquele número que tu colocou errado ali no início. Pode ser que feche tudo, aquele mas cubo mágico eu acho que é o mesmo... Parecido. É. E tem um outro jogo, Kakuro. Ele também é um jogo interessante. Ele é tipo umas palavras cruzadas, só que o que acontece? É definido ali um número, eles dão um número, por exemplo, 7. E ali eles te dão 2 quadradinhos. Tu tem que 2 números somados que dê 7. Então pode ser o quê? 6 mais 1. Pode ser o quê? 5 mais 2. Então, e ele se cruza com vários outros números. Então, em todos os sentidos é 7. Isso. Então, o número que tu vai colocar aqui, ele também vai fazer parte da soma de outro número. Então, às vezes tem um 7 aqui. É que nem o dominó. Tem o dominó normal e tem o dominó que tu tem que somar 15 nas pontas. Aí tu esse é um jogo de lógica e esse eu acho mais, desses que tem, é o mais dificinho, eu acho. Ele é o mais difícil porque tem várias combinações de soma diferentes que tu pode colocar. Às vezes eles botam uns números grandes, tipo 22. Daí pra te conseguir... eu não gosto muito, eu gosto da recreativa, que tem umas que tem... Tu tem que adivinhar quase tudo e pôr a recreativa é legal. Ajuda, força mas mais eu gosto muito da Coquetel também, porque eles lançaram umas coisas bem interessantes. O cérebro, difícil, né? Também teve um desafio que eles lançaram, o Logic Pix, na época, que tu fazia um desenho com base nas coordenadas que ele dava. Então, envolvia muita lógica. E tu tinha que fazer a lápis. Porque se tu pintasse um quadradinho errado de caneta, já era. Não tinha mais como corrigir aquilo. Então eles davam umas coordenadas e tu tinha que pintar os quadradinhos daquela coordenada. Tu chegou a jogar o jogo do rato? Qual? O jogo do rato, que tu vai unindo os pontos, vai fechando e fechando. Mas as revistinhas da Coquetel eu recomendo, elas são boas. Desafio, cérebro. Sim. Tirando as simples, né? Da média pra cima. Problemas de lógica, o melhor que tem da Coquetel, o que mais exercício é o cérebro. O Problemas de lógica é o meu favorito, inclusive. Pessoas com a faixa etária de 50 anos tinha faixa cinzenta, pré-frontal, a mesma porção de jovem de 25. O aumento de substância na parte frontal em áreas relacionadas à memória, tomada de decisões, é amplamente documentado. Tamanho torna difícil a percepção e memória. Então ali imagens de mapeamento cerebral, tomografia, PET, scanners. Mas não sei que esse aí eu não vi. Meditação contra atrofia cerebral. Então tem provas através de imagens de ressonância e tomografia que mostram que a meditação melhora a plasticidade cerebral. Novas evidências indicam que a meditação fortalece o cérebro. Então, tem vários estudos mostrando meditação, oração e melhora da capacidade cerebral. E, inclusive melhorando a parte imunológica também. Combate a câncer, combate a AIDS, combate a infecção.
Uma outra coisa que eu, só para lembrar, que eu achei interessante, que é uma bebida muito corriqueira, que ela combate diversos tipos de câncer. Café. Cafeína. O café. E não só o câncer de... Não só dor de cabeça, o câncer de próstata, o câncer de mama. Vários cânceres. Colo, intestino também. Eu estava analisando, eu estava vendo uns artigos científicos de bioquímica e foi feita uma meta-análise dos efeitos do café acerca do câncer. Então, em geral, constatou-se que não apenas os cânceres que a gente já sabia que ele ajudava, mas todo tipo de câncer no trato digestivo que pode acontecer, o café ajuda a reduzir. E outra, tem uma pesquisa que mostra que o café, em geral, ele está relacionado a uma ampla diminuição da morte por qualquer tipo de doença. Só não tome demais para não dar gastrite. Sim. Mas na medida certa, o café ajuda a reduzir o risco de morte de qualquer tipo de doença. De quase qualquer tipo, no caso, né? Esse foi uma pesquisa, um artigo científico que eu vi também. Ele está associado à redução. Então, melhora da enxaqueca. Câncer, dor de cabeça, problema no coração, diversos outros. Ele também, se eu não me engano, ele parece que ele é bom também, né, para quando tem excesso de ureia, se eu não me engano, né, no... Sim. Sim, né? Ele é bom, né, porque ele ajuda a eliminar, né? Eliminar radicais livres. Isso. E falando em química, o Rodrigo Romo tu vai gostar, porque ele também é engenheiro químico. Ele é ufólogo e é engenheiro químico também. Meditação ajuda a proteger o cérebro de doenças psiquiátricas. Tem até a meditação de atenção plena, mindfulness, é uma técnica, terapia cognitiva comportamental que usa a meditação, técnicas meditativas. Isso aí é vídeo. Vídeo também. Acho que aí é o fim. Escolha o lado feliz da vida. Tem o lado escuro e o lado da luz e o lado das trevas. Então tudo tem dois lados. Lembra que o nosso universo é dual. Então nós estamos na dimensão 13,5. A partir da dimensão 5, 6, lá pela dimensão 7, começa a predominar o lado do bem. Mas até ali tem o bem, tem o mal, tem o claro e o escuro, tem o masculino e o feminino. Ou tem alguns que dizem só depois da 10ª dimensão, quando consegue se aproximar da divindade. E outros chegam a dizer que a própria divindade é masculina e feminina. Então aí é uma questão polêmica teológica. Então é predominante mal. Hã? A dimensão 1 então é predominante mal? O universo dual tem o bem e o mal, né? Se tu conseguir superar a dualidade, que é o que consegue os grandes avatares, eles conseguem... Uma vez perguntaram para o Dalai Lama como é que o povo passando fome tu consegue sorrir. Ele disse, porque eu estou bem comigo mesmo. Eu até fico triste por ter companheiros meus do próprio povo que estão sofrendo. Ele mesmo foi expulso do Tibete, teve que ir para a Índia. Mas ele está bem consigo mesmo. Assim como Jesus, assim como Gandhi, como Teresa de Calcutá, como Chico Xavier e tantos outros. É isso aí. Até semana que vem. Paramos no dia 30. Né? Até a semana que vem. You try